São 10 horas e 37 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e neste momento já está conosco o vereador de São Paulo, Fernando Holliday. Na verdade, ontem nós entramos em contato com o vereador para falar sobre racismo, nós vamos falar sobre isso, mas nós fomos aí surpreendidos com uma notícia que eu acho que é super quente também, que foi a história do vereador solicitar escolta à Câmara e ao governo do Estado para poder garantir a segurança dele por conta de que ele foi procurado por um ex-vereador de São Paulo para poder fazer parte de um esquema de propina e o vereador denunciou no GAECO. E o vereador agora está sendo ameaçado. Vereador, muito bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. É um prazer estar aqui com vocês no Bastidores e com todos os telespectadores. Agora, conta pra gente o que foi essa história de ser procurado por um ex-vereador, o que ele pediu, como que foi a tua... Eu sei que o senhor gravou, né, algumas conversas e entregou para o Ministério Público. Como que foi isso, vereador? Isso aconteceu no ano passado, né, e ali em fevereiro. Esse ex-vereador, ele tinha perdido a eleição e ele me procurou para fazer parte de um esquema de desvio de emendas parlamentares, né? Para os telespectadores que não têm muito a familiaridade com o termo, são partes do orçamento que os vereadores destinam para onde eles quiserem. E aí este ex-vereador estava me dizendo que há um esquema muito antigo na Câmara, onde os vereadores destinam esta verba e pegam de volta, põem no próprio bolso, cerca de 40% do que é enviado. E aí, quando eu soube disso, denunciei ao Ministério Público, nós fizemos uma ação controlada, onde eu gravei todas essas conversas com os detalhes desse esquema, né? Eu praticamente me infiltrei nesse esquema para entender como ele funcionava. E, evidentemente, que agora a imprensa teve acesso a parte dessas investigações, mas eu não posso entrar em muitos detalhes porque a maior parte da investigação ainda é sigilosa. Bom, bom dia, vereador. Olha, Paulo Gaspar, obrigada, porque a Rose ontem mandou uma mensagem assim: gente, eu vou ter que chamar o Paulo Gaspar para me ajudar, que o Holliday nem deu bola para mim. Feio isso, viu? O WhatsApp estava lotado. Aí outra coisa, gente, toda vez que eu vejo o nome do vereador, eu me lembro do filme Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, lá no tempo do Zagaia. E que é uma trupe mambembe que vai apresentando espetáculos lá no interiorzão do Brasil, né? E aí passa-se um tempo, quando a gente não sabe o que acontece, mas aí eles voltam, eles tinham desaparecido um pouco, aí eles falam, vão numa cidade, e aí falam para uma pessoa conhecida dos áureos tempos: Ei, Holliday é com Y, né? Porque eles escreviam Holliday com I. Foi muito legal esse filme, quem não viu, veja. Mas, vereador, me conta pra gente das ameaças que estão sendo feitas agora para o senhor. Eu sei que o senhor não pode falar muito, mas assim, o senhor recebeu mensagens, de que forma essas ameaças têm chegado até o senhor? Olha, eu diria que são ameaças muito veladas, né? Por exemplo, as pessoas me lembraram muito que esse ex-vereador gravado, ele em 2018 ou 2019, se não me engano, foi investigado por envolvimento com organizações criminosas armadas, né? Ele teria supostamente ido com uma quadrilha armada na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, uma das maiores de São Paulo, ameaçar moradores que estavam fazendo uma crítica à atuação dele como vereador, né? Então, eu diria que esta lembrança, né, do possível histórico desse ex-vereador acaba sendo também uma espécie de ameaça velada. Tanto é que eu fui recomendado a utilizar o colete, a prova de balas, né, pelo menos por um período, e também já solicitei escolta à Câmara e ao Governo do Estado, e já foi me cedido parcialmente. Você mudou, vereador, a tua rotina por conta dessa suspeição, ou esse medo dessa violência, né? O senhor chegou a mudar a tua rotina?
Com certeza, né? A rotina teve que ser alterada com diversos horários diferentes para sair, para voltar para casa, para chegar na Câmara. Não posso chegar mais no mesmo horário, não posso chegar no mesmo carro, nem dirijo mais o meu próprio carro. Infelizmente, essas mudanças precisam ser tomadas, né? E claro, sempre muito mais vigilante ao meu redor, né? Para ver se estou sendo seguido, se há pessoas me vigiando, porque, de fato, tudo indica que pode ser realmente um esquema que envolva muito mais pessoas e talvez até o crime organizado, né, como eu acabei dizendo. Bom, em relação a esse esquema de emendas, para ser um esquema, é uma coisa que tem de abranger outros detentores de mandato na Câmara. O senhor ficou sabendo, foi dito para o senhor, se o senhor só puder dizer isso, outras pessoas que participariam desse esquema? Olha, eu posso dizer que é muito provável que haja outros, né? Nos áudios que a imprensa teve acesso, ele chega a dizer que outros ali já fizeram isso, né? Mas se ele citou nomes ou não, aí eu já não posso entrar nesses detalhes. O senhor temia, o senhor sabia que isso poderia acontecer, essas ameaças, quando o senhor resolveu denunciar o esquema? Eu imaginava que sim, né? Até porque nós já tivemos o caso da Marielle Franco no Rio de Janeiro, que até hoje, né, pairam diversas dúvidas sobre o que exatamente aconteceu ali. Eu imaginava também uma reação dura daqueles que eu denunciei, especialmente desse ex-vereador. Acontece que, na verdade, eu esperava que só se tornasse público caso viesse a ter uma operação, né, do Ministério Público, com prisões ou buscas e apreensões, ou qualquer coisa do gênero, o que me daria uma margem maior de segurança, né? Como foi divulgado parcialmente, a minha segurança agora acaba sendo a própria publicidade desse caso, né? Agora, o senhor se arrepende, vereador, de ter feito ter participado dessa ação controlada junto com o Ministério Público em função desse vazamento das informações que colocaram o senhor em evidência? E só para completar, eu queria saber se foi realmente um vazamento isso e se tem suspeita de quem vazou. Perfeito. Bom, olha, em relação ao arrependimento, eu não me arrependo nem um pouco, né? Eu costumo dizer que eu gosto de seguir aquela orientação que Ulisses Guimarães deu em um de seus mais famosos discursos, em 1987, que foi que o primeiro mandamento da moralidade pública é não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roube. Então, acho que se eu não tivesse denunciado isso, não tivesse levado às autoridades, muito provavelmente eu não estaria dormindo com a minha consciência tranquila. É claro que tem as suas consequências e acho que é o preço de se pagar, né, por ser honesto e por ter coragem de denunciar um esquema dessa magnitude hoje no nosso país, mas eu espero que com essa atitude eu acabe inspirando outras tantas pessoas a fazerem o mesmo. Bom, quanto à notícia, foi um vazamento, porque não é uma investigação pública, não há nenhuma decisão que tenha tornado pública essas investigações. Tanto é que eu já comuniquei ao Ministério Público e também solicitei investigação quanto aos vazamentos. Bom, vereador, nesta semana nós tivemos aí o envolvimento, né, do vereador Camilo Cristófaro, que disse uma frase racista durante uma sessão online da Câmara de Vereadores aí de São Paulo, e o senhor já foi vítima desse mesmo vereador quando ele colocou como o seguinte no Twitter, e o senhor falava como macaco de auditório quando o senhor estava falando, quando o senhor disse na época que nenhum vereador trabalhava aí na Câmara de São Paulo. E até hoje não houve nenhuma decisão sobre as denúncias, né, desse crime de racismo. E ele então continua fazendo, né? Ele continua livre, leve e solto, né? Senhora, como que o senhor, primeiro, assim, classificaria ou poderia falar como negro, como político, esse racismo
estrutural que existe no Brasil. Primeiro, como é ser um negro no Brasil. Segundo, é como você ver os seus colegas te desrespeitando, você pedindo a punição e os seus pares enrolando para poder investigar. Isso aconteceu, né? Esse xingamento racista dele contra mim aconteceu em 2019. Ixi. Caiu? Caiu. Oi, não, vereador. Ia denunciar. Tem que começar de novo, porque Estão deu me uma ouvindo? falhada. Tá já. Então vamos lá. O xingamento aconteceu em 2019, né? Em setembro de 2019. E na época eu fiz uma representação ali na Câmara Municipal, na Corregedoria, só que não aconteceu absolutamente nada. E eu acredito que não aconteceu justamente porque eu sou um vereador negro, mas que tem alguns posicionamentos polêmicos. Quer dizer, eu me coloco como um político de direita, eu sou negro, mas sou contra as cotas raciais, porque eu acredito que elas acabam reforçando o racismo ao invés de diminuí-lo. Então, acho que por conta desses meus posicionamentos, que não são muito comuns a pessoas do meu perfil, eles acabaram ali meio que ignorando a minha denúncia e não fizeram nada quanto a isso até hoje. Só que agora, Todos os partidos, todos os partidos, oposição, todo mundo que se levanta contra o racismo também escalou. É isso que o senhor está dizendo? Absolutamente todos os partidos, da esquerda, centro-direita, nenhum partido na época me apoiou nesse meu pedido. E aí agora, quando ele tem uma atitude racista muito mais evidente, acho que ficou claro que realmente não se tratava de um episódio isolado, não se tratava de um engano, é realmente o histórico de um vereador intrinsecamente racista. E o racismo não tem lado, não tem esquerda ou direita, é simplesmente racismo. Houve também uma briga do senhor com o atual candidato à presidência da República, Ciro Gomes. O senhor chegou a denunciar? Conta pra gente a situação e o que aconteceu, que a gente não teve mais notícias. Na época o candidato, né, Ciro Gomes, tinha me chamado de Capitãozinho do Mato, em referência aos escravos que eram traidores dos escravos, né, iriam caçar ali os escravos fugitivos. E, obviamente, foi uma referência racista. Eu processei ele na Justiça de São Paulo e venci. Ele foi condenado em todas as instâncias a me pagar, à época, R$48 mil. Com os juros e correção monetária, isso deve estar em torno hoje de R$70 mil. Mas ele não me pagou, quer dizer, ele não cumpriu a sentença. Todas as vezes em que foram penhorar a conta dele, ele tinha lá 50 centavos. Foram atrás de uma Hilux para que fosse penhorada também, a Hilux desapareceu. E agora nós estamos ali cobrando que esse pagamento venha diretamente do salário que ele recebe, tanto de um escritório de advocacia no qual ele é sócio, quanto do PDT, que paga ali um salário fixo para ele. Tá. Em relação ao vereador Camilo, né, do PSB, isso choca um partido de esquerda. O senhor acredita que dessa vez ele vai responder por aquilo que ele fez? Ou o senhor acha que não? E eu queria que o senhor me dissesse o quanto a situação do Arthur Duval pode influenciar para que haja aí a punição desse vereador. Eu acredito que hoje a situação do vereador Camilo na Câmara ela é muito mais grave, infinitamente mais grave. O presidente da casa já anunciou que defende que o caso seja relatado por uma mulher negra. A única mulher negra na corregedoria da Câmara pertence ao PSOL, que é o partido que fez a primeira denúncia referente a esse caso mais recente. Então, muito provavelmente, o relatório será pela cassação do vereador. Isso, evidentemente, vai levar ali algumas semanas, né? Porque tem os prazos de defesa, análise do relatório, e aí vai para o plenário, ele tem também o direito à defesa no plenário, enfim. Mas eu acredito que ainda nesse primeiro semestre é possível que ele seja cassado. E claro que o caso do deputado Arthur Duval
por mais que eu acredite que a pena dele lá na Lespe tenha sido desproporcional, acaba influenciando aqui também, porque o caso do vereador Camilo, o que ele disse, né, é muito mais grave porque está ali descrito no Código Penal, né, um crime de racismo. Então, acredito que a Câmara vai se sentir obrigada a tomar uma decisão tão drástica ou mais drástica do que a que foi tomada na Assembleia Legislativa. O senhor acha que esse tipo de punição vai fazer com que a gente veja menos casos de racismo? Eu confesso para o senhor que quando eu não sabia que era ele e nem o histórico dele, né, de uma prática constante de racismo, de assim as posições dele acerca da mulher também são horrorosas. Quer dizer, o cara ele tá tropeçando faz muito tempo e ninguém faz nada. Por isso que ele chegou ao ponto em que ele chegou. Mas, sem ter visto que era ele, falei, será que foi? Porque muitas vezes, vereador, hoje a discussão aqui que a gente tem feito muito, né, acho que foi o próprio Lula que levantou isso daí, falando o Brasil está um país muito chato. A gente, outro dia, recebeu uma foto da CNN Portugal em que aparecia na linha fina da matéria, no título da matéria, né, o general russo acorda morto na Ucrânia. E, mas o que a gente zoou com português, eu mandei para meus amigos portugueses e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma discriminação. Sempre foi. Português é burro. O negro é isso, o negro é aquilo. Então, eu falei, será que não foi uma brincadeira? Aí depois eu vi que, se tratando dele, não foi. E eu queria saber para o senhor, vai mudar essa situação? Começa a mudar? Como é que o senhor vê isso? E depois, como definir o que é racismo e o que é a tal brincadeira? Perfeito. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a relativização do racismo, né? Uhum. Porque hoje no Brasil a gente tem um negócio que eu sou muito crítico, que é dessa militância, principalmente ligada ao movimento negro, de ver racismo onde ele não existe. Então eles vão relativizando o racismo, né? Por exemplo, teve um caso já antigo em uma das edições do Big Brother, em que uma das esponjas de lavar louça era uma bonequinha, né? E aí tinha um cabelo afro e aí eles lavavam a louça com aquilo. E aí teve um maior fuzuê dizendo que aquilo era um racismo da Rede Globo e não sei o quê. Não era só uma esponja mesmo, né? E aí eu acho que você vai entrando nessas minúcias e você vai perdendo a noção da gravidade do que é o racismo de fato. Uhum. E aqui, mais recentemente, na Câmara, também tivemos o caso de um outro vereador que disse que o Celso Pitta, né, nosso ex-prefeito já falecido, era um negro de alma branca. É evidente que é uma expressão racista, mas naquela ocasião ele não estava tentando ofender ninguém. Eu acho que o vereador ele deveria ter sido corrigido, como de fato será, vai ter uma advertência verbal para ele, muito provavelmente, mas ele não estava tentando ofender alguém, ele estava tentando elogiar, só que com uma frase racista. Então, nesse caso, eu acho que a punição deve ser mais branda. Agora, quando há intenção de ofender, como é o caso do vereador Camilo, ele estava tentando dizer que fazer um trabalho de limpeza era coisa de preto, no sentido de dizer que são pessoas que devem ser rebaixadas, devem fazer casta, né? Trabalhos considerados menores. Exatamente. Neste caso, aí sim nós temos o racismo, porque a intenção e a ofensa está muito clara. Então, acho que este é o diferencial dos casos que são realmente racismo. A intenção e a ofensa. Eu acho que quando isso está muito claro, voltei. Acho que quando isso está muito claro, aí sim nós temos um caso de racismo evidente. Agora, vereador, o senhor acha que... O senhor falou que o senhor é um vereador de direita, né? E a gente sempre fala que a esquerda ela se apropria de alguns temas que não é dela. Por exemplo, direitos humanos não é uma coisa só da esquerda. Mas o senhor acha que o Brasil
com a ascensão, por exemplo, do Bolsonaro, transformou o nosso país num país em que as pessoas se sentiram legitimadas para poder externar esse racismo ou esse ódio. E o senhor, como um vereador de direita que denunciou a corrupção do PT, né, e se elegeu aí nessa nova onda de vereadores do Novo e vereadores progressistas, no sentido de direita. Como que o senhor está vendo essa disputa presidencial hoje entre o Lula e o Bolsonaro e um monte de pessoas, segundo a Zezé, afogados e órfãos, precisando de uma terceira via que não vem e que não tem? Olha, eu acho que é realmente uma pena muito grande, né? Uma pena principalmente por ver o Lula tão à frente nas pesquisas, né? Um sujeito que já foi condenado, já foi preso, comprovadamente corrupto e agora tem a chance de retornar à presidência da República. E uma pena também porque o Bolsonaro acabou sendo, para uma parte significativa da direita, uma grande decepção. Não por se aliar ao Centrão, que às vezes eu vejo muita gente dizendo se aliar ao Centrão. É impossível governar sem se aliar ao Centrão. A questão não é essa. A questão são as pautas que ele passou a defender, a maneira como ele buscou blindar os seus filhos junto ao STF e tantas outras coisas do gênero. Então, acho que uma terceira via ela teria sido essencial neste momento. Mas, evidentemente, que ela acabou se fragmentando. Um candidato que acho que tinha mais chances dentro da terceira via, que era o Moro, acabou fazendo movimentações políticas absolutamente equivocadas. E a terceira via hoje virou uma disputa de caciques. Tanto é que hoje eu acredito que é muito mais válido para o Partido Novo continuar com a sua candidatura própria até o fim, com o Felipe Dávila, que tem propostas excelentes. E acho que vai ser um momento da gente se posicionar ali enquanto partido, com um posicionamento liberal e com propostas liberais ao país. Mas, evidentemente, que não vai ser um caminho fácil, né? A terceira via, ela se fragmentou completamente. Muito provavelmente nós vamos ter aí um segundo turno com Lula e Bolsonaro, infelizmente. Agora, nós temos aqui os nossos ouvintes, o Rodrigo, de um bairro aqui de Campinas, chamado Jardim Garcia. Ele diz assim: eu tenho sérias divergências com o vereador, mas confesso que ele é muito bem articulado, sincero em suas convicções e tem todo o meu respeito. E tenho também um outro ouvinte que também disse que o vereador é muito habilidoso. Muito obrigado a todos. Você tem mais alguma coisa, Não, Zezé? vamos dispensar o vereador que está com o dia lotado hoje. Vereador, muito obrigada por nos atender aqui no Bastidores do Poder. Eu espero que o vereador Camilo Cristófaro consiga aí ser definitivamente seja punido, né, definitivamente, e que nós tenhamos um país menos racista, no sentido de menos corrupto, que eu não estou vendo muito, eu não estou tendo muita esperança não, viu, vereador? Eu também acho que estou começando a perder as minhas, né? Mas seguimos na luta. Tá certo, vereador, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Bom, obrigada. E nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais notícias e comentários no Bastidores do Poder. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! A sua noite de quinta tá garantida ao som de muita música com os maiores artistas do Brasil. Na pista do Faustão. A hora é agora! Convidados especiais desvendam as pistas de quem vai se apresentar. Aê! E quem se apresenta dá um show à parte. Vamos escolher também a nova